Ezequiel 37. Diz assim a palavra do Senhor, até o verso 14, do verso 1 ao verso 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou num deserto onde havia muitos ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos sobre a superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor vosso Deus: eis que porei em vós o meu espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. E quando profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. As carnes cresceram, a pele se estendeu sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dizes assim: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. Então profetizei conforme me fora ordenado, e o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, e era um exército sobremodo numeroso. Então me disse: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza ao filho do homem, e dizes assim: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando vos abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis. Vos estabelecerei em vossa própria terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez suplico a Ti, ó Pai, que Tu venhas falar através de mim ou apesar de mim, ó Pai. E mais uma vez eu suplico a Ti, Senhor. Ó Deus, onde não há ouvido, Senhor, que Tu faça crescer ouvidos nesta hora. Onde não há coração, que Tu faça crescer coração, para que ouçam e sintam a Tua palavra e vidas sejam transformadas, ó Pai. Mais uma vez suplico a Ti, ó Pai, reaviva o Teu povo, ó Pai. Restaura a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou convencido que todos nós precisamos de uma restauração. Isso é urgente. Eu preciso de uma restauração, a minha família precisa de uma restauração,
O meu lar precisa de uma restauração, a nossa igreja precisa ser restaurada. Creio, estou plenamente convencido que nós não estamos vivendo tudo aquilo que Deus quer e preparou para nós. Alguém discorda disso? Fique à vontade, você não vai sair na filmagem não. Não, vai sair, mas tudo bem. Depois a gente edita aí. Estou convencido que nós não estamos vivendo tudo aquilo que Deus preparou para nós. Deus tem muito mais para nós, só que nós não estamos vivendo, nem usufruindo. É imperativo que Deus promova um reavivamento em nosso meio, porque senão nós vamos nos tornar uma plateia sonolenta, ouvindo homens mortos, pregando sermões mortos. Alguém já disse, esse homem foi I.M. Bonds, que homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Estou convencido que Deus precisa chacoalhar a nossa igreja, tanto a igreja de forma geral, quanto a nossa igreja local. Creio que Deus precisa nos tirar do nosso lugar de sequidão, da nossa sepultura muitas vezes, porque nós mesmos nós não produzimos avivamento, nós não produzimos vida, nós não produzimos nada, mas quem produz é a palavra de Deus, e este é o ano da palavra, não é? Então eu tenho plena certeza que o que pode trazer vida a este povo, que pode restaurar a nossa fé, restaurar a nossa sorte, restaurar a nossa vida, restaurar o seu casamento, restaurar a tua família, é a palavra de Deus. Foi cantado aqui, não vou calar meus lábios, vou profetizar. O tema dessa mensagem é tempo de profetizar. Mais uma vez, eu repito, perdoem o pleonasmo, não foi combinado e não tem espírito de adivinhação. O Lorival cantou aqui, o Diácono Lorival cantou aqui, não falei nada com ele não falou nada comigo, simplesmente Deus permitiu que acontecesse. Esta passagem, Ezequiel 37, é uma das passagens mais aterradoras da Bíblia. É uma das passagens mais causam espanto, que mais causam espanto e nos deixam perplexos. Deus pega o profeta Ezequiel e o leva e o põe no meio de um vale de ossos secos. Vocês conseguem imaginar esta visão? Consegue colocar na sua mente aí essa visão? Tem pessoas que não podem ouvir a palavra sangue, que já começam a se debater, a se sentir mal, passar mal. Eu tinha um colega que era assim, você falava a palavra sangue perto dele assim, ele se colocava em posição fetal e passava mal literalmente. Era algo que era dele, assim, ele não podia ver. Aí imagina pegar uma criatura dessa, uma pessoa dessa e colocar em meio de um vale de ossos secos. Quão aterrador não seria para essa pessoa? Para muitos de nós. E o fato é que ossos não falam, ossos não se mexem, ossos não pensam, ossos não pulsam, ossos não refletem, ossos não têm olhos, ossos não têm sequer ouvidos para falar, para ouvir. E Deus simplesmente olha para Ezequiel e fala: profetiza a estes ossos. Acho que se fosse qualquer outra pessoa pudesse estranhar essa ordem, mas Ezequiel, acho que não. Ezequiel estava tão acostumado a ouvir as ordens de Deus tão estranhas, tão absurdas, que para ele está tranquilo. Deus mandou uma vez ele ficar mais de 300 dias dormindo de um lado, dorme de outro, mandou ele comer pão com esterco de animal. Então para ele, acho que a visão de um osso seco ali, para ele já estava dentro ali do que do esperado ali. Então Deus já estava preparando ele. Mas o que houve ali? O que aconteceu? Que visão é essa? O que significa isso? Por que Deus mandou ele ali? O curioso é que Deus mandou Ezequiel ali, um meio de vale de ossos secos, para lhe dar esperança. O curioso é isso. Mas o que aconteceu? Eu sempre falo isso aqui, principalmente na escola dominical, que para a gente poder às vezes contemplar um quadro melhor, ainda dar um passo atrás, para contemplar todo o quadro, ver as nuances ali, tudo mais, ter a noção do todo ali. O que aconteceu ali? Os irmãos sabem que quando Davi morre, quem ascende ao trono é Salomão. A assunção de Salomão ao trono, ele começa a governar,
se torna um rei idólatra, impelido pelos seus conselheiros jovens ali, que o povo veio reclamar que Davi estava cobrando muito imposto, e Salomão também. Salomão que ouve os seus conselheiros mais jovens que falam: o quê? Não ouve eles não, vamos cobrar imposto. Aí Salomão falou: o quê? Vamos cobrar mais ainda, vamos continuar cobrando, e acabou. Ou há uma rebelião, há uma cisão, há um levante, e o reino de Israel se divide em dois. Os irmãos sabem disso, lembram bem. Reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. Desce para o pastor Heleno aí. Capital Jerusalém. Reino do norte ficam as 10 tribos. No sul sobram as outras duas, de Benjamim e Judá, capital Jerusalém. Reino do norte, vez após vez, tem reis ímpios, reis idólatras, reis iníquos, que não se comprometem com a palavra de Deus, e Deus avisa, levanta profetas, e não adianta. Chega 722, veio a Síria, arrasa com o reino do norte, leva cativo aquele povo. Quando deixa um povo misturado voltar, nunca mais o reino do norte se levanta. Daí que surgiu aquela rixa entre judeus e samaritanos, que o povo samaritano é considerado agora um povo vira-lata, que não é mais de sangue puro, um povo que também cultuava a Deus, mas cultuava as divindades da Assíria. Mas o curioso é que o reino do sul vê isso em 722, tudo bem, vida que segue. Eles começam a seguir os mesmos passos também de idolatria. Deus levanta profetas, como o profeta Jeremias, e fala que, olha, vai haver cerco, vai haver sítio, vai haver exílio, vai haver opróbrio, vai vir a espada, vai vir a fome, vai vir a morte. E o povo continua sem dar ouvidos. Quando Ezequiel nasce, Jeremias já estava há 5 anos já pregando. O povo não dá atenção, não dá ouvidos a Jeremias. O que acontece? Nabucodonosor se levanta contra Israel no ano 606. Ele vem, tenta tomar o reino do sul, não consegue, mas leva deportado Daniel e seus amigos ali, Misael, Ananias e Azarias. Ele volta em 597, promove um cerco terrível, ou melhor, faz uma deportação. Nessa deportação, se lembra bem, leva Ezequiel e mais 10 mil. Volta no ano 586, promove um cerco tão grande, tão terrível, que o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele fala o seguinte: feliz foi aquele que morreu ao fio da espada, do que aquele que morreu de fome no cerco. Porque ele cerca Jerusalém, ele cerca ali a cidade, promove um sítio tão grande, que a fome foi tão grande, tão violenta, que as mulheres começaram a comer os cadáveres dos seus próprios filhos. Não há mais recursos em Jerusalém. Entra Nabucodonosor, arrasa a cidade, devasta, passa a fio de espada homens, mulheres, crianças, velhos, passa com um cavalo por cima de crianças como se fosse lama, e aquela visão aterradora e dantesca que Deus já havia falado ali se cumpre, e o reino do sul cai, Jerusalém é destruída, é saqueada. Para se ter um vislumbre do que ocorre ali, e o que eles passam, na verdade, na Babilônia, o Salmo 137 fala: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Olha a crise que eles estão passando. Primeira crise é a crise da desinstalação. Às margens dos rios da Babilônia. Eles não estão mais em Jerusalém, eles não estão mais na cidade santa, eles não estão mais cultuando no seu santo templo. Agora eles estão às margens dos rios da Babilônia, estão fora da sua pátria amada. E segundo a cultura dos povos ao redor, os deuses eram territorialistas. E muito provavelmente Jerusalém, eles podiam pensar dessa forma também, porque a Bíblia
Deus se revelou de forma progressiva. Eles não tinham a noção que nós temos hoje, que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então eles poderiam pensar assim: estamos em Babilônia, Deus ficou lá? Deus ficou no que sobrou do templo? E agora? A crise da desinstalação. Está sem a sua pátria, sem a sua bandeira, sem o seu cântico, sem a sua família, sem o seu templo, sem o seu culto, sem as suas possessões, sem o seu plantio. Estão às margens dos rios da Babilônia. Nos assentávamos e chorávamos. A crise da apatia. A apatia é a crise da alma. É a morte da esperança. Eles não se sentavam, não era para planejar o futuro, para vislumbrar o futuro, o que Deus vai fazer na minha vida, não. Eles se assentavam para chorar, simplesmente. É a crise da apatia. Era simplesmente, eles se juntavam para o coral do soluço, para a orquestra do choro, para a sinfonia do lamento. Era a situação deles. Nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Cultuávamos o nosso Deus no santo monte, cultuávamos a Deus naquela terra, cultuávamos a Deus no seu santo templo. Agora estamos aqui. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Não tinham prazer mais na vida. Voltou harpa para quê? Para quem? Onde está meu Deus? E o desespero assola. Bate o terror neles. Estão destituídos da sua pátria. Estão entregues à própria sorte, aparentemente. Então, este é o coração do povo naquele lugar: lamento, tristeza, saudade e dor. Talvez esteja essa a sua situação nessa noite. Hoje, antigamente Deus falava comigo, antigamente Deus operava nessa igreja, antigamente era tão avivado, antigamente a juventude era tão cheia, e você vê, olha, não se conforma, se desespera, se lamenta, olha só para o passado, e você nem planeja mais, você simplesmente olha e contempla o passado, e não consegue enxergar o que Deus ainda pode fazer em nosso meio, o que Deus pode fazer nessa igreja ainda. Então Deus levanta Ezequiel, dá esta visão e mostra para ele, e põe ele no meio de um vale de ossos secos. E o relato fala que os ossos estavam sequíssimos, ou seja, estavam mortos, empoeirados e esquecidos, semelhante ao povo do reino do sul, ao povo do reino de Judá, na Babilônia. Morto não gera vida, morto não anda, morto não fala, morto não escuta, morto não raciocina. O homem, ele tenta salvar-se. Nós vemos na Bíblia várias vezes o homem tentar fazer a salvação acontecer do seu modo. Nós vemos com Adão e Eva, que cozeram folhas de figueira, e Deus vai lá e mata um cordeiro, aponta, não, vocês pecaram contra mim, agora requer sangue para haver conciliação. Caim tenta oferecer a fruto da terra para ele, mas Deus olha para o sacrifício de Abel, que Abel imolou um cordeiro, sangue. Os homens de Babel tentaram erigir um zigurate, uma torre gigante, para chegar aos céus, na sua prepotência, na sua jactância, na sua arrogância. Vamos chegar e bater nas portas dos céus, vamos chegar lá. E Deus olha de forma irônica, segundo o relato de Moisés, Deus fala assim, Deus olha e fala, vamos descer, vamos olhar e vamos descer o que sucede lá, como se Deus precisasse disso, mas é a forma irônica que Moisés encontrou para satirizar aquela produção dantesca do homem de tentar chegar aos céus. Eles queriam chegar aos céus, mas eles não pensavam em suas mentes que o verdadeiro Deus ia descer na terra aqui e se apresentar a eles, confundindo as suas línguas. Nós vemos que vez após vez, o homem tenta emendar a história, remendar a história, mas Deus controla a história e Ele leva a nossa história a um bom termo. A nossa salvação
está na mão de Deus, a nossa esperança está na mão de Deus, não é a minha mera tentativa, não. O que vai restaurar essa igreja é a palavra de Deus, o que vai restaurar essa igreja é o Espírito de Deus, é o que veremos mais à frente. E ele contempla aquela visão aterradora, e eis que o Espírito coloca ele no meio do vale, e já no outro versículo ele fala, eis que me fez andar ao redor deles, ou seja, o Espírito coloca ele no meio do problema, e mostra ao redor do problema, ou seja, ele mostra dentro e fora do problema, no meio do vale de ossos secos e ao redor deles. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Se fosse eu, talvez se fosse você, qualquer outra pessoa ia dizer, não, Senhor. Como? Se fosse um médico, imagina um médico tentando desfibrilar, tentando fazer uma ressuscitação cardíaca ali e tal, uma parada cardíaca, e de repente fibrilou. Acabou o médico. Pergunta para o médico, vai reviver? Não, já fibrilou, acabou. Mas percebam que ali não foi um corpo, uma pessoa que acabou de fibrilar o coração, não. Ali são ossos secos, sequíssimos. Não há mais coração, não há pulmão, não há fôlego de vida, não há um fio de cabelo sequer, não há um fio de esperança para aqueles ossos. E Deus pergunta ao profeta, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E Ezequiel dá a melhor resposta que poderia ser dada, Senhor Deus, Tu sabes. Ou seja, Senhor, a história está nas tuas mãos, se tu quiseres, tudo poderá ser feito. Nem a minha van tentativa, nem o meu maneirismo, o meu modo de falar, nem a minha técnica persuasiva, nem a minha psicologia, não. É o poder de Deus atuando que vai reviver a igreja atual. Então me disse, profetiza a estes ossos. Bem, era Ezequiel, estava acostumado com Deus, né? Tinha tanta intimidade, né? Pode passar tanta coisa, ver os quatro seres, lá no capítulo 1, a visão de Ezequiel já começa assim, ele vê os 4 seres vindo com 4 rostos. Um tinha rosto de homem, um tinha rosto de leão, outro tinha rosto de boi, outro tinha rosto de homem, outro tinha rosto de águia. Que na verdade aquilo simboliza, sabe o quê? A mensagem do evangelho que viria para aquela nação. Cristo ia vir e os seus escritores, os 4 evangelistas, iam cada um escrever uma faceta de Jesus. Mateus é representado pelo leão, porque Cristo é o rei dos reis. Marcos é representado pelo boi, porque Cristo veio como servo sofredor e é retratado por Marcos como servo sofredor. O rosto de um homem representa o evangelho de Lucas, que mostra Cristo como um homem perfeito. E a águia representa que Cristo é um ser divino, que Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso que ia vir nessa terra, narrado por João. João narra isso daí. Ele prova que Cristo é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. Depois, não contente ainda, vem sobre Ezequiel a visão das 4 rodas. Eis que uma roda entra dentro de outra roda, tudo mais. As rodas que não param de girar representam o Deus que governa essa história, que não parou de atuar e continua atuando na tua vida. A roda não parou não, meu irmão. A esperança para você, a esperança para a tua família, a esperança para essa igreja. Não é por causa da minha palavra não, Deus não tem compromisso com a minha palavra não, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, profetizei. Então, enquanto eu profetizava, profetizei conforme me for ordenado. Veja bem, profetizei conforme me fora ordenado. Profetizar aqui, não é simplesmente, não é você ter um vislumbre, uma visão do futuro, não. Profetizar aqui é proclamar a palavra de Deus.
Quando eu digo que é tempo de profetizar, é tempo de trazer a palavra genuína, viva, avivada, para que produza vida e pessoas saiam daqui transformadas, curadas, avivadas, com temor, chorando pelos seus pecados e dizendo: Senhor, me perdoa que eu sou um pobre pecador, Senhor, me arrependo, Senhor, por favor, aviva a minha vida, transforma a minha família. É isso. Profetizei conforme me fora ordenado. Hoje em dia o que se prega é o quê? Emocionalismo barato, palavras de coach, psicologia rasa, sociologia, palavras de motivação. Não tenho nada contra a sociologia, filosofia, a psicologia, não, são muito úteis, mas o que transforma o coração para se chegar a Deus é a palavra pura de Deus, é a palavra pura, cristalina, imaculada, é Jesus Cristo crucificado que transforma as vidas das pessoas. Não é filosofia, vã filosofia, não é a palavra de psicologia, não, isso é muito útil, tá, tudo bem, encontro de casais, ok, mas o que transforma o pecador é ele ser confrontado com os seus pecados, é dizer: você é um pecador, você tem que se arrepender, ou Cristo vai voltar, e ele vai voltar como um justo juiz, arrependa-se e volte para os caminhos de Deus. É isso que vai transformar vidas. É quando Deus falar em nossos corações e dizer: você é um miserável pecador, você tem que estar onde eu quero que esteja, você tem que ouvir a minha palavra e seguir a minha palavra. Não é sua vã filosofia, não é o seu doutorado, seu pós-doutorado, não, é a palavra de Deus que vai transformar e produzir vida nessa igreja. Profetizei conforme me for ordenado. Se vê por aí, são pessoas que ganham um absurdo de dinheiro pregando a palavra, 10 mil, 20 mil por aí, e vai pregar o que o povo quer ouvir. Eu quero pregar, e grita, sapateia, o povo, que maravilha, tal. Pergunta a pessoa: e aí, como é que foi o culto? Foi uma maravilha. O que você ouviu lá? O que foi a palavra? Eu não sei, mas foi tremendo. E continua tudo igual. O povo se enche de farelo, o povo se enche de feno, se enche de capim, se refestela, se enfastia e acha que está alimentado, mas na verdade não tem nada de palavra de Deus ali. Profetizei conforme me fora ordenado. Eu não tenho poder, nem autoridade, nem autonomia para transformar a palavra de Deus palatável, não. O que está aqui eu tenho que pregar como é. Se você não gostar, não goste, mas se produzir vida em você, que Deus te abençoe, que eu fico feliz daqui. Missão cumprida. Eu não quero que ninguém fale: que legal, que palavra bonita. Não, eu quero que vidas sejam transformadas. Eu não quero que todo mundo saia feliz, rindo. Não, eu quero que todo mundo saia chorando, se lamentando por seus pecados, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. É isso que transforma vidas. Profetizei conforme eu fora ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído de ossos que batiam contra ossos, cada um osso ao seu osso. Perceba que o profeta profetizou segundo a palavra de Deus. Enquanto ele profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos batendo contra ossos. Ruído, houve um movimento de ossos, barulho. Há muito barulho por aí nas igrejas, muito barulho, muita pirotecnia. A mão de Deus está nesse lugar. Se a mão de Deus está aqui, não precisa falar não. O povo vai, o povo vê, o povo treme, o povo cai, o povo chora, o paralítico anda, o cego vê. Não precisa falar disso não. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Deus está aqui, você não sai igual. Deus está aqui, você é transformado. Deus está aqui, o cego vê, o coxo anda, o paralítico anda, o surdo ouve. Não precisa de artifício para Deus não. Muito barulho. Percebam que houve um ruído de ossos batendo contra ossos, um barulho de ossos batendo contra ossos, mas o Espírito não estava neles. Muito barulho, mas não tem vida. É isso hoje. As palavras muito bonitas, persuasivas, tal, mas vazias, ocas, desprovidas de unção, desprovidas de compromisso. Não tem transformação. É sapateado, é rodopio. Nada contra quem roda, quem sapateia, quem cai, quem levanta, quem voa, quem decola. Não tenho nada contra isso. Mas se for para você cair e você continuar com a vida igual, não cai não. Se for para você sapatear e continuar dando calote no mundo, não sapateia não, meu querido. Se for para continuar com a vida torta igual,
Não adianta rasgar minha veste, chorar, me lamentar, me descabelar, fazer jejum de 300 horas, não vai adiantar isso não. Barulho, oco, lata vazia, o espírito ainda não estava dentro, barulho. Mas também tem um outro lado, barulho não é restauração, barulho não é sinal de avivamento, porém, silêncio também não quer dizer que Deus está se agradando também não. Existe muito silêncio, uma ortodoxia bonita, linda, chega na igreja, irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor, que o beneplácito de Deus esteja sobre a sua vida e que você seja ricamente abençoado por aquele que é inacessível, aquele que é imutável. Palavra oca e nada, só palavra oca e nada. Aí chega em outro canto também, hora para começar, bonitinho, às 7 horas, você chega até um folder, um panfleto, não estou contra quem faz isso não, por favor, estou usando a título de ilustração, por favor. Às 7 horas levantaremos, às 7:01 o irmão orará, às 7:02 todos dirão amém, 7:02 e 20 segundos todos sentarão, 7:14 leremos a palavra, 7:20 todos dirão aleluia, tudo bonitinho, organizado, ortodoxo, mas muitas vezes sem vida, sem unção, sem nada. Não existe nada mais solene do que um funeral, nada mais solene do que um morto. Todos ficam ali compenetrados, pensando na vida, amanhã pode ser eu, todo mundo reverente ali, pensando nos familiares. Nada é mais solene do que um morto, mas ele está morto. Assim também são muitos cultos, lindo, pomposo, organizado, mas estão mortos. Ortodoxia morta. Precisamos, como bem diz o pregador da nossa expositiva, Hernandes Dias Lopes, precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Não adianta eu ter uma ortodoxia tão linda, tão bíblica, se o Espírito Santo de Deus não está em mim, se o Espírito Santo de Deus não produz vida, mudança de vida, se eu não tenho alegria, contentamento de estar na casa de Deus. Barulho não é sinal de avivamento, assim como silêncio também não, lembre-se disso. E então olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Camarada, tem jeito de crente, muitas vezes fala como crente, tem sapato de crente, como se diz aí, canela de fogo, canela de crente, mas não é crente. Hoje em dia tem uma mania, uma moda, né, um modismo, né, de falar o nome de Jesus em hebraico, né? Ou, em nome de Yeshua HaMashiach, ou então quando vai cantar Yeshua, nada contra a canção, não é essa tônica, Yeshua, muito lindo, muito legal, Yeshua HaMashiach. A pessoa fala o nome de Jesus em hebraico, mas em português ela mente. Fala o nome de Jesus em hebraico, mas em português ela fala palavras de baixo calão. Eu não sei qual a necessidade, eu tenho muitos defeitos, irmãos, eu não sou perfeito não, por favor, não sou perfeito, minha esposa está aqui, eu tenho meus defeitos, mas eu sinceramente, não é por mim não, eu nasci assim, não sei o que houve, eu não sinto a menor necessidade de xingar, sinceramente eu não sei qual a necessidade que o povo tem de falar palavrão, estou falando o povo aí fora, aí quanto mais um cristão, vou xingar para quê? Tem uma palavrinha de 5 letras, que eu ouço muitas vezes por aí, no meio cristão, que todo mundo acha uma palavra comum, uma palavrinha de 5 letras começa com a letra M, não vou falar mais nada, para por aí. E a pessoa fala normalmente, eu falo, meu Deus, eu me sinto um alienígena. A pessoa fala normal na minha frente, assim, comum, assim. Eu, oi? Uma vez eu estava debatendo um negócio de teologia no Facebook lá, aí uma pessoa ia falar comigo assim, que era crente e tudo mais,
Ah, não, porque essa teologia tua aí tal, é uma com letra M. E assim, uma pessoa crente, assim, debatendo teologia, assim, aí eu pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo meu tempo. Lavar a boca com sabão, né? Rapaz, eu não entendo isso. Eu falo o nome de Jesus em hebraico, mas a minha língua é maldizente. Eu falo o nome de Jesus em hebraico, mas meus pés querem o mal, minhas mãos procuram o mal. Tem tendões, tem carne, tem pele, mas não tem vida. O Espírito não entrou neles. Perceba também que antes, ele fala o seguinte: cada osso com seu osso, ou seja, cada coisa no seu lugar. Ou seja, cada um, quando Deus avivar essa igreja, Deus vai usar você de acordo com o dom que Ele tem te dado. Se você prega, Ele vai te chamar para você pregar com ousadia. Se você canta, Ele vai fazer você pregar aqui, vai fazer você cantar aqui. Se você quer evangelizar almas, Deus vai te levantar para pregar para multidões. Deus tem esse poder, cada osso no seu osso. Quando fala cada coisa no seu lugar, eu lembro também de uma teologia que é bíblica, uma teologia que preza pela palavra de Deus. Eu vejo muitas coisas no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, que eu vejo a pessoa falar assim, às vezes fala até bem intencionada para motivar o povo, como se precisasse disso, mais uma vez falando que artifício humano, é o Adão querendo cozer roupa de figueira. A pessoa fala assim, dá um glória aí, para incomodar o diabo. Quem já ouviu isso aí? Vamos cantar aí para estremecer o inferno. Vamos gritar agora, vamos bater o nosso pé agora, para o diabo sair correndo. Rapaz, vai estudar a Bíblia, rapaz. É tanta pataquada. Não se escandaliza que eu vou falar agora aqui não, tá? Mas me dá uma licencinha aqui. Com todo respeito ao ilustríssimo, ao digníssimo Senhor Diabo, mas que ele vai plantar batata, rapaz. Eu não quero saber do diabo o que vai acontecer com ele, não. Se eu vou dar glória, se ele vai ficar surdo, se ele vai ficar com alergia, se ele vai ficar empolado, se ele vai ficar com febre, se no inferno vai chover, se vai haver terremoto lá. Eu canto para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus, para que chegue aos céus, para que Deus aceite o meu culto. Eu quero saber que o diabo que reação ele vai ter. Eu não falo com ele, não estou nem aí para ele. É claro que eu não menosprezo as suas armadilhas, eu tenho que estar vigilante, claro. Mas eu vou cantar para o diabo chorar. Faça-me o favor, meu querido. Cada osso a seu osso. Vamos colocar a palavra no seu lugar. Vamos trazer a palavra para o nosso meio. Vamos ler a Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus. Se o diabo está com febre, se ele está chorando, se ele está sentindo ali rejeitado, o problema é dele. Eu não quero incomodar o diabo, eu quero incomodar os céus. Sabe que sentido? No sentido que Jesus falou. Sobre a oração, Jesus falou que orar é pedir, buscar e bater. Eu quero incomodar os céus, chefe. Eu quero chegar, Senhor, lembra da sua promessa para mim? Aí daqui amanhã, Senhor, lembra que eu falei ontem da promessa que tu me deu? Daqui a uma semana, Senhor, estou aqui, hein? Daqui a um mês, Senhor, lembra de mim? Senhor, olha, eu estou aqui, hein? Daqui a um ano, Senhor, estou aqui. Senhor, olha eu aqui outra vez. Até incomodar Deus. É isso que eu quero incomodar os céus. Nesse sentido que Jesus falou, de sempre lembrar a Deus das suas promessas. O inferno que vai acontecer é consequência. Quando eu busco louvar a Deus, Deus se apresenta nessa terra, faz as coisas acontecer segundo o seu querer, e é muito melhor do que eu penso e imagino. Prosseguindo, então profetiza aos quatro ventos e diz, profetiza ao Espírito e diz, vem dos quatro ventos ao Espírito, e sopra sobre eles para que vivam, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram de pé, e era um exército muito numeroso. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, meus irmãos, não há lógica humana que sobreviva. Ezequiel estava falando com ossos. Pensa nessa loucura. Às vezes a gente vai pregar a palavra de Deus,
vai evangelizar, não, fulano não vou falar não, fulano é um pervertido, fulano é um ateu inveterado, fulano é um profano, fulano é um desobediente. Engraçado, você quer pregar a palavra para quem? Para um santo? Nós fomos chamados para pregar para essas pessoas, para quem está morto, para quem não quer ouvir, para aquele que escarnece de Deus. Nós não temos que ter ódio de quem escarnece de Deus, quem bota no Facebook, que crente é tudo tapado, alienado, que não sei o que. Não, nós temos que ter misericórdia e orar por eles. É esse aí que precisa ouvir a palavra de Deus. Mas esse aí, ele é um ateu, é um muçulmano, é um homem-bomba, é um pervertido, esse aí é um novo Hitler, esse homem é um diabo em pessoa. É esse cidadão aí que Deus pode levantar e transformar a vida, e milhões podem ser transformados através da vida desse homem, da pregação desse homem. Nós vemos que os avivamentos que varreram a história, um homem, dois homens, John Wesley, George Whitefield, Charles Haddon Spurgeon, um homem, Deus levantando, e olha o que aconteceu no mundo, um homem. Imagina se Deus reavivar toda essa igreja aqui, o que não vai acontecer com Santa Cruz, o que não vai acontecer com o Rio de Janeiro, o que não vai acontecer com o Brasil. Deus pode incendiar essa nação. Por mais que a minha lógica diga que não tem como, eu acho que não. Meu querido, o avivamento no país de Gales começou com um adolescente, Ivan Roberts. Aquele garoto começou a orar, ele viu um dia, ele chegou no gabinete do pastor dele, ele ia abrir, encostou o pastor dele orando de joelhos, falou: Senhor, me quebra, Senhor, me quebra, Senhor, me quebra. Aí ele pensou assim: não, se o meu pastor precisa ser quebrado, tem que ser moído, tem que ser destruído, que não é possível. Aí ele sentiu uma vontade ardente de orar, e foi perguntar para um pastor: eu senti um desejo tão grande de voltar para a minha terra e orar e buscar a Deus. Será que isso é de Deus? Meu querido, o diabo isso não é porque o diabo não manda ninguém orar não, vai lá. E daquela oração, ali foi promovido um grande avivamento no país de Gales. A Inglaterra, na época da Inglaterra, século 18, 19 ali, pastores mortos pregavam para auditórios sonolentos e acabavam de pregar, iam se bebedar nas mesas dos bares. A Inglaterra estava entregue ao caos, devassidão, tudo mais, sem esperança, sem vida, ossos secos. E Deus levanta homens como John Wesley, George Whitefield, Charles Haddon Spurgeon, e Deus começa a promover um grande avivamento naquela Inglaterra que vem repercutir em todo o mundo. No país de Gales, por exemplo, se lembrem, vou ficar devendo aqui entre o país de Gales e Inglaterra, chegou a um ponto de estádios serem fechados, estádios ficarem vazios porque as pessoas estavam no culto, teatros não abrirem porque não tinha ninguém para ver aquela devassidão daquele teatro ali, festas canceladas, tudo mais porque as pessoas queriam buscar a palavra de Deus. Caravanas e caravanas e caravanas se acotovelavam para ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Os estádios de futebol ficavam vazios. Por quê? Porque as pessoas viam no culto. Imagina hoje, se estivesse jogando Flamengo e Fluminense no Maracanã, estádio lotado, estádio lá, e de repente lá fossem jogar, os jogadores jogar, e o estádio estava vazio. Por quê? Porque as pessoas estivessem nos cultos glorificando o nome de Deus. Mas isso aí não existe e tal. Ossos secos, Deus pode te reavivar. Ossos secos, Deus pode te dar vida. Ossos secos, Deus pode transformar a tua família. Ossos secos, Deus pode de fato transformar o nosso país. Diz-se que nesse lugar, nessa cidade, os juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas. Por quê? Porque não havia casos para serem julgados, porque não havia mais violência. De tamanho foi o avivamento que Deus promoveu naquele lugar. Imagina se deixar de haver um roubo sequer em Santa Cruz. Imagina o espanto desse povo. Imagina se acabar a violência do Rio de Janeiro. Imagina o avivamento que Deus ia varrer nesse país aqui. No quê? O Rio de Janeiro seguro? Não, isso não existe. Ossos secos, Deus pode reavivar esse lugar. Prosseguindo,
profeta continua e fala que Deus mandou profetizar ele, falou assim, e Deus promete que abrirei as vossas sepulturas, vos tirarei delas, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz. Deus primeiro fala a Ezequiel, esses ossos que está vendo aí, são toda a casa de Israel, porque eles diziam, se secaram nossos ossos, pereceu a nossa esperança, e fomos de todo exterminados. De repente, você hoje, a tua vida conjugal, a tua vida financeira, por que não, falando nesse contexto eu posso falar, o teu pai, o teu irmão, o teu vizinho, são pessoas que não querem saber de Deus. A tua vida, o teu casamento parece que não tem mais solução, a tua vida não tem mais salvação. Você acha que aquele seu familiar está perdido, que para ele não tem esperança. Mas veja que aqui Deus falou o seguinte: então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz. Assim como Deus restaurou a sorte do reino de Judá, levantou a Ciro, venceu a Babilônia e reintegrou aquele povo na sua terra, Deus pode restaurar a tua sorte, Deus pode restaurar a tua família, Deus pode restaurar esta igreja e nos transformar e promover um grande revivamento na nossa vida. Indo para o final aqui, o romanismo aí fora, a igreja romana, ela diz abertamente que o povo de Deus é que produziu a palavra de Deus, não o inverso, que a palavra de Deus produziu o povo. Não, porque a Santa Igreja tal que reconheceu os livros, formou a Bíblia, então a igreja é que forma a palavra de Deus e não o inverso. Vamos ver o seguinte, pensa comigo. Desde quando Deus criou o universo, tudo foi formado por sua palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luminares, houve luminares. Disse Deus, haja expansão, e houve expansão. Disse Deus, haja separação entre água e terra, e houve. E Deus criou o homem, foi assim. Sempre a palavra de Deus que veio criando o mundo, a existência e o homem a existência. O caso de Abraão, que nós estamos estudando em Gênesis. Quem era Abraão? Qual foi o mérito de Abraão, chamado pai da fé? Qual era a grande virtude desse homem? Foi obedecer a Deus, porque ele não tinha nada para chamar a atenção de Deus. O que ele estava fazendo? Quando Deus veio a esse encontro, ele prometeu transformar a sua vida e fazer dele uma grande nação. Ele estava em Ur dos Caldeus, era um idólatra. Aquele lugar adorava sol e lua. E Deus aparece para ele e fala, e veio a palavra de Deus assim, ele falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E veio a palavra do Senhor a Abraão. E depois, mais à frente, e veio a palavra de Deus a Elias, e Elias se levanta para restaurar aquele povo, e vez após vez, após vez, após vez, nós vemos no Velho Testamento, e veio a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor. Quem dá o primeiro passo para a salvação não é o homem, é Deus. Quem promove a salvação é Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele nos movemos e existimos. A salvação pertence a ele. E no Novo Testamento nós vemos que continua a palavra de Deus trazendo o seu povo à existência. Quando o verbo de Deus, Jesus Cristo, o verbo encarnado, veio aqui, padeceu por nós na cruz e nos deu esperança de salvação e disse que ia preparar um lar para nós. Meu querido, o teu filho, a tua filha, o teu irmão, teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teu vizinho, teu amigo, eles podem não querer ouvir, mas se você pregar a palavra genuína de Deus, Deus tem poder para enviar o seu Espírito, e onde há um coração de pedra, transformar num coração de carne. Onde há olhos secos, ele faz transbordar em lágrimas. O caso aqui era muito pior. Não tinha coração, não tinha ouvido, era até ilógico. Segundo a nossa lógica humana, o que a gente ia fazer? A gente ia orar, uma oração de fé poderosa, para primeiro aqueles ossos ressuscitarem, para depois nós pregarmos para ele. Não, Deus falou o seguinte, profetiza a estes ossos, profetiza a estes ossos.
Não são os métodos humanos que vai restaurar a nossa sorte, vai restaurar a nossa igreja. É a genuína palavra de Deus. Pregue a palavra, profetize a palavra, fale de Deus em tempo e fora de tempo. Mas profetiza segundo o que Deus te mandar. Não é o que você quer, é o que Deus te mandar. Porque Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra. Esse não é o ano da palavra? Vamos pregar a palavra de Deus, vamos profetizar. Para Deus restaurar a nossa sorte, para Deus restaurar o nosso temor, para Deus restaurar a nossa fé, para Deus produzir em nós, para Deus fazer de nós pessoas avivadas, para que quando alguém venha pregar aqui, não pregue um sermão sonolento que você tem que fazer um esforço gigantesco de ouvir e você mesmo não queira ouvir, mas que você venha para Deus com um prazer, com alegria, com um sorriso nos lábios e dizendo: eu vou à casa de Deus, eu vou tributar a Deus o melhor para a minha vida, eu vou tributar a Deus do melhor que eu tenho, para que o nome dele seja engrandecido, e eu vou ouvir a sua palavra, para que essa sua palavra venha impactar em mim, e o que há de mal em mim seja extirpado, para que cada vez mais eu possa caminhar, porque o caminho do justo é como da luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Deus pode fazer isso aqui. Deus pode trazer palavra que impacte as nossas vidas, e que nós saímos daqui com lágrimas nos olhos, com vontade de pregar a sua palavra, com a fé restaurada, com a esperança renovada. Se secaram os nossos ossos, pereceu a nossa fé, eis que fomos de todo exterminados. Era a situação do povo de Israel. Assim como Deus atua de forma que nós não entendemos, que a nossa lógica não acompanha, Deus pode promover aqui uma transformação tão grande que nós não vamos entender. Tudo que vai nos restar fazer é chorar, orar e glorificar o nome de Deus. Não importa se a pessoa não quer ouvir. Se lembra quando Jesus foi curar o surdo? O que Jesus fez? Jesus falou ao surdo. Jesus podia botar a mão nele assim, e ele se curar. Não, Jesus falou ao surdo. Existem muitos ouvidos moucos por aí, muitos surdos que nem querem ouvir a palavra de Deus, mas quando o Espírito de Deus está em nós, e nós temos poder, e falamos a palavra de Deus segundo o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus transforma aquele coração, ele querendo ouvir ou não. Então, há esperança para o nosso familiar, há esperança para o nosso vizinho, há esperança para a nossa casa, há esperança para a nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, que em nosso meio se levante profetas genuínos, profetas com compromisso com a sua palavra, que no meio dessa igreja atual se levantem homens que tenham compromisso com a sua palavra, que venham profetizar, não o que eu quero ouvir, não o que me faça sentir bem, mas aquilo que eu preciso ouvir, independente se eu sair daqui chorando, rangendo os dentes, ou lamentando, mas que a minha vida seja de fato transformada. Que Deus não precisa de pirotecnia, Deus não precisa de amuleto, Deus não precisa de ajuda humana, que Deus precisa de corações sinceros, que estejam dispostos a pregar a sua palavra em tempo, em fora de tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos levante, que Deus nos sacuda do nosso lugar, que Deus nos incomode, para que nós possamos pregar a sua palavra a todos aqueles que necessitam, em nome de Jesus. E que Deus promova verdadeiramente um avivamento genuíno em nosso meio, para que vidas sejam transformadas, e que você tenha aqui o prazer de chegar aqui, 6h50 aqui, você entrar e não tem mais lugar para eu sentar, porque as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, nós somos pecadores, somos falhos, ó Deus. Só estamos aqui, Senhor, porque o Senhor foi até nós, porque a Tua palavra nos alcançou, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tira de nós a incredulidade. Tira de nós, ó Deus, essa frieza, essa apatia, ó Deus. Tira de nós esse conformismo, ó Deus. Nos incomode, ó Deus, para que possamos pregar a Tua palavra, ó Deus. Nos incomode para que possamos buscar a Tua face, Senhor. Nos incomode, ó Deus, para que nós possamos nos deleitar na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, reaviva o Teu povo, ó Deus, reaviva a Tua igreja, ó Deus, reaviva a nossa nação, reaviva as nossas famílias, ó Deus. Ó Deus, promova em nós, ó Deus,
um reavivamento tão grande, ó Deus, que este Brasil venha a ser impactado, que multidões venham a fluir para a tua casa, ó Deus, sedentos de ouvir a tua palavra, e esse país, este mundo seja de fato transformado pela tua palavra, ó Deus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, e cada dia nós possamos ter fome e sede de ti, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus, ó Pai.